Olá, sou o pastor Gary Haynes e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância para todo mundo que quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus, quer ter uma vida espiritual forte, firme, em cima da rocha, né? Construído em cima da rocha que é Jesus, que aguenta a tempestade e a tua casa espiritual não cai. Jesus falou exatamente disso. Agora, vou te ensinar um segredo para entender a Bíblia como nunca, que vai ser de extrema importância para você poder desenvolver essa vida forte em Deus. E você está pensando, mas por que tem uma quebra-cabeça aqui ao meu lado? Porque eu estou vendendo quebra-cabeça? Não. Estou vendendo quebra-cabeça? Não. Mas vai entrar na história daqui a pouco. Então aguenta só um pouquinho, você já vai ver por que eu estou com essa quebra-cabeça aqui. Mas vamos lá. Primeiro problema que nós temos, quando alguém vem para Jesus e fala, eu quero que Jesus seja meu Senhor, quero segui-lo, quero ser salvo, quero ir para o céu, né? Quero ter a vida eterna, então mudei de vida, eu converti ao Evangelho do Senhor Jesus e agora vou segui-lo, beleza. Aí, nós no meio cristão, costumamos falar assim, tá bom, lê a Bíblia. Às vezes a gente dá até alguma dica, leia primeiro, sei lá, livro de João, leia o livro de Atos ou Romanos, alguma coisa aí. É assim que faz. E a pessoa vai lá e ele pega a Bíblia, ele começa a ler e ele não entende. E ele não sabe como entender. Então nós deixamos a pessoa morrer na praia muitas vezes, porque não ensinamos ele como entender a Bíblia. E mais importante do que apenas entender a Bíblia é você entender qual que é o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. Porque ao entender o projeto e o propósito de Deus para a humanidade e para a sua vida pessoalmente, isso é o que desencadeia o entendimento. É tipo uma chave que abre a porta, né, da caixa de tesouro para você entender agora de verdade o que é que Deus quer e com isso você começar a entender a Bíblia. Então vamos lá por partes. Nós estamos começando uma série que vai chamar o Mosaico. Em outro vídeo eu vou falar por que vai ter esse nome, mas hoje eu quero te destravar algo que vai te ajudar a entender a Bíblia já de um nível muito melhor do que antes. Vamos começar pela palavra, porque eu quero respaldar tudo que a gente ensina no movimento dos discípulos pela palavra. Porque chega de doutrinas dos homens infiltrados no meio do cristianismo e o evangelho. Chega disso, eu não quero ser quem perpetua mais ainda o que tem trazido grande estrago no cristianismo há séculos e até milênios já. De doutrina do homem, doutrinas baseadas em tradições, doutrinas baseadas em ensinamentos de um líder, um homem, em vez do que na palavra de Deus. Então, não vou fazer isso, eu te prometo que tudo que eu for ensinando, quero te provar que está na Bíblia e esse é o certo, né? Quero que você seja um bom bereano, onde fala, né, em Atos 17:11, que fala lá que os bereanos eram de... Eu estou parafraseando que eu não lembro exatamente aqui de cabeça, mas assim, os bereanos eram de caráter mais nobre do que os tessalonicenses, porque ao ouvir a pregação da palavra de Deus, eles iam averiguar para ver se bate mesmo, né? Então isso era muito importante e é importante em nosso movimento, esse conceito, né, de você poder ver se o que eu estou ensinando é bíblico mesmo, para não ser as minhas opiniões. Então vamos lá. Primeira questão, ser discípulo de Jesus é uma identidade. Hoje em dia, no meio do cristianismo e principalmente no meio evangélico, o pessoal confunde muito. Eu começo a falar da identidade, de minha identidade, quem que eu sou, como que eu me entendo como gente a nível espiritual, como um discípulo de Jesus. Essa é a minha identidade básica. Eu tenho outras, eu sou servo, né? Eu sou irmão, para irmãs e irmãos em Cristo, eu sou outras coisas que, né, palavras me dão identidade, mas o mais importante de todos, para quem é seguidor de Jesus, é entender que tua identidade é ser discípulo de Jesus. Um discípulo é alguém que vive para seguir o mestre, aprender com o mestre, obedecer ao mestre, né, e também servir o mestre. Então, seguir, obedecer, né, aprender e servir também. Todos esses atributos fazem parte de ser um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro. Então, se eu me entendo como um discípulo, e não estou falando de discipulado, porque é aí que é a igreja evangélica, todo mundo entende errado isso. O discipulado
é o processo de aprendizado, de firmar nas coisas de Deus, a gente acha que é um curso que dura algumas semanas e terminou. E não, ser discípulo de Jesus é um chamado para a vida inteira. Então tá estabelecido esse ponto. Então agora vamos para a palavra. Jesus diz em Mateus 28, 19 e 20, ele dá o segredo de como que você possa ser e fazer discípulos de Jesus, discípulos dele, né? Então aqui, ó, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, agora a parte chave, ele diz para ir fazer discípulos, e agora ele vai te ensinar como. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, ele está dizendo aí, o segredo, você tem que ir fazer discípulos, é a missão de todo mundo que é de Jesus. Sua missão, a minha missão é fazer discípulos também, discípulos verdadeiros de Jesus. Como é que você faz isso? Aí ele dá o método. Ele diz, o jeito que você vai fazer esses discípulos é o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, tá? A tudo. Então, essa palavra tudo no grego é uma daquelas palavras que a gente tem aqui, né? A palavra no grego é panta, traduzido tudo, mas na realidade significa mais do que tudo. Significa um conjunto de todas as partes. Não? Então, o todo ou tudo aqui, esse panta no grego é todas as partes que fazem um conjunto, tá? Então, entender o panta, o todo, todas as partes fazem um conjunto. Jesus diz que você faz um discípulo e, ao inverso, você se torna um discípulo de Jesus aprendendo, sendo ensinado todas as partes que fazem um conjunto. Então, eu vou exemplificar isso agora, chega a hora de revelar o mistério. Por que eu estou com esse quebra-cabeça aqui? Porque eu quero te mostrar que, da mesma forma, alguns princípios que eu uso para poder montar essa quebra-cabeça vão fazer essa quebra-cabeça, que é a palavra de Deus, encaixar e fazer sentido para você. Gente, o segredo que eu vou passar aqui é muito forte, vai te ajudar demais na sua vida com Deus. Mas logo antes de abrir e mostrar, exemplificar com a quebra-cabeça, eu só quero ler uma outra passagem para vocês, bem curtinha, onde Paulo está resumindo seu ministério para o povo de Deus numa cidade que ele já tinha ministrado bastante. Em Atos 20, 27, ele fala assim, ó, pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus. Interessante que a palavra que ele usa aqui no grego, toda, é a mesma, todas as partes que fazem um conjunto. Todas as partes que fazem um conjunto, dá a vontade de Deus para vocês. Então ele disse, eu te ensinei todas as partes que fazem um conjunto do plano ou a vontade de Deus para a tua vida. Essa palavra no grego, vontade de Deus, é bolé. Ele significa o plano divino ou o propósito de Deus. Então, peraí, eu quero só te exemplificar um negócio que vai te ajudar demais. Você vai ver, você vai empolgar com isso. Para eu entender a Bíblia, o que eu primeiro preciso? Eu precisava entender o plano de Deus. Se eu entendo o plano de Deus, as peças que fazem o conjunto, o panta, todas as partes da Bíblia, encaixam de forma natural e fazem sentido, tá? Então, agora o exemplo da quebra-cabeça. Então, aqui, ó, tem uma quebra-cabeça na mão. Muitas das pessoas que estão me assistindo agora, provavelmente você, alguma vez, né, nas férias, ou fim de semana, ou quando a família estava na praia, ou em situações, né, botaram alguém foi o cruel que pegou uma quebra-cabeça e colocou na mesa, né, o cruel porque a gente começa, às vezes não consegue parar. Eu mesmo já fiquei até tardão da noite, né, meio obcecado ali, colocando as peças e não conseguia parar. Então, quase todo mundo já fez uma quebra-cabeça ou já viu alguém fazendo. Tá, vamos lá. Agora... Olá, sou o pastor Gary Haynes e eu estou empolgado com um lançamento quentíssimo, um dos melhores livros que jamais lançamos na editora Atos, chamado Orações que Prevalecem. Nossa visão no movimento dos discípulos é ajudar as pessoas a saírem fora de uma vida de oração ritualística, morta, enfadonha e passar até uma vida de oração, de comunhão direta com o Pai, onde Deus e você estão conversando literalmente. Esse livro vai te ajudar a crescer muito na sua vida espiritual. Recomendo que você tenha. Você pode clicar aqui embaixo e adquirir sua cópia agora e prepara-se para até a sua vida de oração transformada.
Eu vou abrir, tá? Eu vou abrir aqui. Opa! Deixa eu ver, tá aqui. Eu vou abrir e eu vou espalhar aqui na mesa todas essas 1000 peças. Eu tô com 1000 peças aqui, viu? Espera aí. Estamos espalhando, fazendo baguncinha santa, tá? Então agora eu tô com as peças. Então, esse é o problema de muita gente quando vem para Jesus e a gente fala, estuda a Bíblia, lê a Bíblia. Aí ele fala, beleza, tá bom, eu quero servir Jesus, então vou ler a Bíblia. Aí ele chega e ele, eu não sei o que, ele nunca montou a quebra-cabeça antes, ele não sabe fazer, aí chega aqui e ele não, você faz, como é que eu faço isso? E as partes aqui que vão depois fazer um quadro lindo nessa quebra-cabeça, não faz sentido para ele. Pior, o que eu mais preciso para eu montar isso? Eu preciso desse aqui. Eu preciso saber o que eu estou montando. Esse é o plano, o projeto. Com isso aqui, eu fico olhando. A gente põe em algum lugar estratégico, a gente fica olhando, a gente pega geralmente as partes que fazem as beiradas, começa a montar, e em cima das cores que a gente tem, a gente começa a saber como montar e preencher. Então, o que é o mais importante para montar a quebra-cabeça? É isso aqui. Se você não tiver isso aqui, agora como é que eu vou montar? Agora ficou 10 ou 20 ou 50 vezes mais difícil. Qualquer dificuldade que eu ia ter em montar isso, que já é um desafio, aumentou por um fator muitas vezes mais alto. Então, o macete é esse aqui. Eu tenho que estar podendo olhar e em cima eu monto. Esse é o segredo de entender a Bíblia. Se você primeiro entende o plano ou o propósito de Deus para a sua vida e para a humanidade, é igual você estar olhando para essa caixa aqui e conseguindo ver, agora as peças começam a encaixar e faz sentido, porque eu estou seguindo a minha referência aqui. Entender o plano de Deus, então a primeira coisa, nós deixamos uma pessoa vir para Jesus e ninguém ensina isso, ninguém chama ele e fala, vem cá, vamos te ensinar primeiro o que é o plano, o propósito de Deus. Vamos primeiro te mostrar por que Deus criou o homem, né? Como que o homem caiu, e as várias etapas da vida com Deus e tudo, para você depois entender o plano de Deus. Esse é o plano de Deus. Você entendeu o plano, o propósito de Deus para a tua vida, esse bolé, né? Esse vontade divina, tal, é igual você tá com esse quadro aqui, essa foto aqui, e as peças da palavra de Deus, aí eles fazem sentido, aí eles encaixam fazendo sentido, tá? Então, o segredo para você entender a palavra é primeiro entender o plano de Deus, o propósito de Deus, e depois começar a ser ensinado cada coisa aqui, cada peça é um dos ensinamentos que Jesus falou. Lembra que nós lemos aqui? Ele disse, ensinando-os a obedecer a tudo, ou a planta, né? Todas as partes que fazem o conjunto que eu te ensinei ou ordenei. Quer dizer, todos os ensinamentos da palavra, chaves, são peças. Quando eu entendo o plano de Deus, eu pego as peças e agora a peça encaixa. E agora, os vários ensinamentos, chaves, a gente vai aprendendo, vamos encaixando e começam a alinhar, porque eu sei onde que Deus está me levando, qual que é o plano dele, qual que é o propósito dele. Aí os vários ensinamentos fazem sentido. E isso muda tudo. Quando você encara a palavra de Deus dessa forma, entendendo o projeto de Deus, o plano de Deus, pegando os ensinamentos principais e ajuntando, tudo faz sentido como nunca fez para você. E ao fazer sentido, você começa a entender e a sua vida espiritual é construída em cima de conhecer os princípios da palavra de Deus. Então, isso me empolga muito. Foi algo que Deus me mostrou que tem faltado em grande parte. Então, nós estamos vindo aqui no mosaico exatamente com essa visão, da gente pegar e começar a te ensinar primeiro o plano de Deus, o propósito de Deus, e depois todas as peças e as partes vão encaixando e começando a fazer sentido para a tua vida espiritual. Então, é super empolgante. Eu quero que você comece a assistir com a gente, porque nós vamos estar vindo aqui nesse programa, o Mosaico. Você começa a vir
assistir. Eu te garanto, se você vier com o coração aberto e com uma busca de verdade, no final dessa rodada juntos que nós vamos ter, desses estudos, você vai olhar em volta e falar, poxa, eu entendo a Bíblia melhor do que nunca, e você vai começar a ver a tua vida espiritual produzindo fruto, sendo mais forte, sendo mais firme, você vai começar a ter um relacionamento melhor com Deus, vai saber orar como nunca, vai saber lidar com ataques e adversidade como nunca, vai saber ser bênção na vida dos outros. Toda a tua vida vai dar uma guinada para o melhor quando você entende esse princípio do mosaico, né, de entender o plano de Deus e depois entender e ser ensinado os principais ensinamentos, e eles começam a encaixar e tudo muda para o melhor. Espero que está te ajudando aí. Isso é só um teaser, vamos dizer, né, em cima do que nós vamos ensinar. Vai ter muito mais coisa, mas só para você começar a entender comigo que você consegue entender a Bíblia consegue virar algo parte de você, você consegue entender o plano e o projeto de Deus para a humanidade e para a sua vida. Aí os ensinamentos da palavra começam a encaixar naturalmente uma peça na outra e tudo começa a dar vida, e daqui a pouco essas partes da palavra que parecem uma bagunça vão ser um lindo quadro onde tudo encaixou e tudo faz sentido. Continua conosco nessa caminhada, nós vamos estar vindo com esses ensinamentos e vai fazer muita diferença na tua vida. Ajuda a gente falando com sua família, amigos, né, para eles assistirem também, porque eu te garanto que é algo que é transformador. O que é transformador? O meu vídeo? Não. Esse ensinamento bíblico e essa forma de entender a palavra de Deus, que você nunca entendeu, vai transformar radicalmente a tua vida para o melhor. Até o próximo, um grande abraço, Deus te abençoe, Pastor Gary Haynes aí. Se estamos sendo bênção na tua vida, ajuda a gente. Você se inscrevendo no canal, você apertando o sininho para receber as notificações do nosso conteúdo e você indo aqui embaixo comentando alguma coisa, ajudam muito a gente poder atingir mais gente e ser bênção. Quer fazer parte do movimento dos discípulos? Vai no nosso portal, tem muito conteúdo que você não acha em outro lugar, que vai te ajudar a crescer. Cadastra ali, ganha o e-book e ande conosco e vamos ser bênção.